chegando mais uma vez com mais uma reflexão nessa manhã de quarta-feira. Vamos falar do Senhor, vamos falar do seu amor, vamos falar sobre buscar o Senhor. É uma busca constante que nós devemos ter a partir do momento que conhecemos Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deve ser no nosso coração surgir aquele desejo insaciável de estar na sua presença, aquele desejo de gratidão, de fazer a sua vontade. A nossa leitura hoje vai estar em Isaías capítulo 55, versículo 6 ao versículo 7. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Agora a pergunta que fica é: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Mas será se vai haver tempo em que não encontraremos Deus? Sim, haverá. O tempo está se cumprindo para a vida de todos nós. Muitos já partiram daqui. Será se encontraram Deus? Será se buscaram o Senhor? Você que está me ouvindo aqui nessa manhã, nesse momento, você tem buscado Deus? Pois a palavra diz em Isaías: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, porque significa que haverá tempo que não há possibilidade de encontrar mais Deus. Será uma grande tristeza no coração daquele que não encontrou o Senhor, ou que ouviu falar, mas desprezou o seu convite. Na sequência, fala que clame por ele enquanto ele está perto. Ele está perto de nós nesse momento através do seu Espírito Santo, que está conosco porque Jesus nos deu a oportunidade de ter o Espírito Santo conosco na nossa caminhada cristã. No versículo 7 diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. O Senhor é grandioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é amor, e ele tem prazer em nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade de estar com ele. Segundo Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei os seus pecados, o seu pecado, e curarei a sua terra. Esse versículo destaque da nossa leitura de hoje é frequentemente usado para enfatizar a necessidade de dedicar-se totalmente a Deus. O alerta está relacionado ao contexto exposto em que os israelitas tinham sido levados para o exílio da Babilônia. E décadas se passaram até receberem permissão para retornar à sua terra. Àquela altura, toda geração nascida longe da pátria destruída tinha de aprender a história de seu povo, e até os idosos precisavam recapitular esses ensinos. Este foi o objetivo do autor de Crônicas: contar o que Israel já tinha vivido e mostrar-lhes a importância da relação com Deus. Afinal, o desterro tinha sido a forma de Deus disciplinar o povo, justamente porque tinham voltado as costas ao Senhor. Agora os israelitas precisavam saber como reconstruir esse relacionamento. Assim, Crônicas estimula a buscar o Senhor, a fim de agradá-lo e receber a sua bênção, isto é, o seu favor e aprovação. Não era uma ideia nova, como se vê pela leitura bíblica indicada, anotada por Isaías, um profeta que tinha vivido antes da queda de Jerusalém. Este conceito é totalmente aplicável aos nossos dias. Para agradar a Deus é preciso buscar intimidade com Ele e conhecer a sua vontade. Mas como fazer isso? Primeiramente, ouvindo o que Ele tem a dizer em sua palavra, a Bíblia. Conhecê-la e praticá-la é um fator fundamental para viver bem com o Senhor. Agora paramos um pouquinho e vamos falar sobre a leitura da Bíblia. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem buscado o Senhor através da sua palavra? Em segundo lugar,
cultivando o hábito de orar para confessar nossa desobediência, pedir orientação em decisões, submeter nossa vontade à de Deus, implorar ajuda nas dificuldades e problemas do nosso cotidiano. Por isso, busque o Senhor todos os dias, pois Ele não se cansa de prometer que ouvirá se nós abrirmos integralmente, se abrirmos para Ele as nossas orações e de bom grado buscarmos diariamente Ele através da sua palavra. Quem busca Deus encontrará Deus. Ele se revela àqueles que o procuram de todo o coração. Buscar a Deus é um ato de fé, confiando que Ele nos ama e vai responder. Mesmo que já é salvo, você já encontrou Jesus, é preciso buscar mais e mais de Deus. Todos dependemos de Deus e precisamos nos aproximar mais dele. Quanto mais buscamos a Deus, mais crescemos e Ele nos ajuda a superar as dificuldades. Quem não busca a Deus acaba por se afastar dele. E o diabo é especialista em fazer essas coisas, colocar em nossa frente coisas que vai nos afastar da presença de Deus. Abra os seus olhos e fique mais atento com a sua vida, porque você tem algo muito precioso em você que Jesus te deu, que é a salvação da tua alma. Muitos estão perdendo, trocando pelas migalhas que o mundo tem a oferecer. Buscar a Deus é um ato excepcional, é sublime, é excelente. Jeremias 29, a partir do versículo 10, diz: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Se formos conhecer mais sobre esse texto, veremos que essas pessoas que foram exiladas receberam vários anúncios de que iria acontecer essas coisas, que seriam afastadas e seriam exiladas. Mas o profeta do Senhor que profetizava essas coisas, falavam que iria acontecer, era coagido e até preso por falar que o povo precisava se arrepender dos seus pecados e buscar a presença de Deus. Naquela época não era fácil. Hoje temos até liberdade de falar que Jesus está voltando. Podemos falar no nosso país, na nossa região onde estamos, temos liberdade de falar, temos liberdade de cultuar o Senhor, de louvar o seu nome. Mas em outros lugares, principalmente naquela época, se um profeta falava em favor do Senhor, olha, se vocês não se arrepender dos seus pecados, o Senhor vai tirar vocês dessa terra e vocês serão peregrinos e cativeiros em outra terra. Aquilo causava muita raiva em outras pessoas. E hoje, como está o nosso relacionamento com Deus ao ponto de falar de Jesus para as outras pessoas? Qual a dificuldade que eu encontro de falar do Senhor, de buscar a sua presença? Hoje vemos coisas parecidas, muitas pessoas desprezam os avisos que estão sendo feitos de que Jesus está voltando. Quando Jesus se entregou por nós naquela cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, nos dando uma nova chance de reconciliar com Deus. Quando questionado pelo seu discípulo Tomé qual era o caminho, Jesus diz em João 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se a humanidade crê que Jesus é o Filho de Deus e buscassem fazer a sua vontade, o mundo que vivemos seria outro. Mas Jesus sabia que isso não iria acontecer, pois o mundo já no maligno. Por isso ele diz no mesmo capítulo de João, lá a partir do versículo 1, não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
Jesus tem preparado algo muito especial para mim e para você, para todos aqueles que desejaram e desejam ter a presença de Deus em suas vidas. Amigos, a recompensa é muito grande para aqueles que buscam o Senhor. O povo, lá em Crônicas, estavam sendo alertados para buscar o Senhor e voltariam para sua terra e encontrariam a paz na presença de Deus. Hoje estamos sendo exortados a buscar o Senhor para viver eternamente com Ele. O prêmio é muito maior, é muito melhor. Veja o que diz em 1 Crônicas, quando o Senhor, através do rei Davi, exorta o seu filho Salomão. 1 Crônicas 28:9 diz: E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Esse conselho serve para nós hoje também. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração porque Deus conhece os nossos pensamentos, Ele sabe das nossas intenções, então eu não consigo enganar a Deus. Deus conhece os nossos corações, se estamos buscando Ele de verdade, não temos como enganá-lo. No Salmo 14, versículo 1 diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprendem? Eles devoram meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão todos de pavor, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Portanto, cabe a nós saber que só existe um caminho: servir o Senhor, conhecendo Ele através da sua palavra e buscando diariamente, procurando fazer a sua vontade. É necessário estar na presença de Deus constantemente, é necessário buscá-lo em oração, é necessário ler a sua palavra para conhecer a vontade dele para as nossas vidas. Em Isaías 55 diz, versículo 6, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Que Deus te abençoe, que Deus venha te perdoar, porque Ele tem um lugar muito especial para mim e para você. Ele quer perdoar você e te levar para um lugar melhor do que você está vivendo hoje. Eu não sei como está o teu relacionamento com Deus, mas está na hora de restaurá-lo, de fortalecer esse relacionamento. Através da leitura da palavra de Deus, nós podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E através das nossas orações, podemos levar a Deus os nossos pensamentos, nossos planos e projetos, para que sejam abençoados de acordo com a sua vontade. Podemos expressar em nossos corações, com os nossos lábios, um louvor sincero a Deus e confirmar com o nosso modo de viver que pertencemos ao Deus Altíssimo. Esse é o melhor modo de mostrar que buscamos Deus, vivendo de acordo com a sua vontade. Que Deus abençoe você nesse dia tão especial e tenha no seu coração o desejo de estar na presença de Deus. Que Deus abençoe.